Olá, pessoas iluminadas! O outro filme que também não é novo, mas que tem muita moral da história, né? Muito valor por trás dele, que eu também recomendo assistir de novo, é o Frozen. O Frozen fala da história de duas irmãs, do amor de duas irmãs, que também pode ser refletido por um amor que há nas amizades, né? Mas o amor entre duas irmãs que são unidas, que isso é lindo, é maravilhoso, né? Quem tem irmãos e irmãs sabe o quanto isso contribui para o crescimento da gente, né? Em termos de dividir, de aprender a respeitar, de olhar o lado do outro, é muito legal. E ali mostra muito o amor das irmãs, mas fala sobre as diferenças entre elas, né? E que muitas vezes as crianças vêm de novo, né, com a individualidade de cada uma, às vezes elas vêm com talentos ou com características ou com necessidades que nós julgamos fora do escopo, né? Julgamos assim, isso é diferente. Quando a gente rotula dessa forma, a gente abafa as características, os talentos, a forma como a pessoa se quer se colocar, a forma como a pessoa se conhece ou se reconhece. Então, tratar isso como isso serve, isso não serve, é muito delicado. Mais uma vez, é importante o olhar para a individualidade, para as características de cada um. E aí, como essa irmã lida com essa diferença, se escondendo, se protegendo, não querendo machucar a irmã, não querendo machucar ou magoar o mundo, ou os pais, ou a opinião dos outros, e aí ela se reserva para isso, até ela entender que isso pode trazer liberdade para ela mesma, onde ela se encontra livre, longe desse julgamento, dessa crítica, desse não pode, não cabe, não é aceita. No final a gente entende melhor e aí é legal falar sobre isso também com as crianças, sobre como os talentos, as características próprias e às vezes até incomuns de cada um podem ser usada ou vista de uma forma muito mais positiva do que porque não é à toa que cada um é como é e traz características diferentes. E que isso pode e deve ser usado de uma forma positiva para agregar, que sempre se tira um lado bom de tudo isso, né? Tanto é que as diferenças nos relacionamentos, que é o que a gente mais, onde há mais conflitos, onde a gente muitas vezes se questiona ou não, mas isso não dá certo, porque é assim, porque é assado, porque ele é assim, porque ela é assado, por isso que não dá certo. Na verdade, é só uma questão de olhar e de ponto de vista, porque as diferenças nos relacionamentos humanos são o que há de mais incrível para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. É exatamente por isso que as pessoas são diferentes, bem diferentes. É exatamente por isso que os filhos nascem com aptidões ou com necessidades ou com escolhas diferentes das nossas, para justamente a gente aprender com isso e trocar essa informação. Não é para gerar conflito, não é para gerar guerra, né? Muito pelo contrário, é justamente para a gente buscar a harmonia e o equilíbrio entre as relações. É para isso que a gente está aqui, para aprender com as diferenças nos relacionamentos interpessoal. E é isso que é legal. E começa pelos filhos. A gente deve olhar para eles como eles dizem que são, como eles veem para a gente, entende? Não assim, eu vou moldar como se fosse o meu brinquedo. Isso é antiquado, isso não funciona mais. Gente, o outro filme que eu indico, que não é nem um pouco novo, é o Shrek. Na verdade, não é um filme, é uma série, né? O Shrek é assim uma verdadeira aventura. Mas a base, em suma, o que Shrek mostra pra gente é aquela fuga do protótipo do que é o mais bonito, do que é o mais legal, do que é o politicamente correto ou o mais aceito pelo todo, pela comunidade, pela sociedade, é aquela história. É, é o amor entre os diferentes, né? Mas o amor verdadeiro que também pode acontecer ali em qualquer realidade, para que a gente sempre lembre assim, ó, que eu tenho visto muito as crianças, a gente trabalha muito com crianças e adolescentes, né? No trabalho que eu faço nas escolas, né? O grupo que a gente tem, e a gente costuma pontuar assim, muitas vezes cai na mesma problemática. Os jovens, os adolescentes, eles andam com muito medo de não serem aceitos, de serem julgados, de não serem os melhores, de não darem conta da vida. Eu acredito, a gente está trabalhando muito nisso, eu vou falar muito sobre isso em vários vídeos, porque eu acredito que eles têm uma grande preocupação assim com dar conta da vida, o que que os espera, a expectativa maior. Isso é uma coisa que até nós adultos também sofremos, né? A expectativa maior do que aquilo que tu realmente
calma, né? Respira, aquilo que tu realmente pode fazer, tudo no seu tempo, a cada aprendizado, a cada passo, que tudo vai dar certo. Basta que a gente acredite, que a gente faça, que a gente esteja alerta, que esteja esperto, que esteja prestando atenção, esteja agindo. A gente não precisa ser o melhor, estar o melhor e nem atingir a expectativa de ninguém, né? Às vezes dos pais, eu falo por causa dos adolescentes, que é com quem a gente trabalha a maior parte do tempo, sabe? Eu acredito que a gente precisa olhar mais para a individualidade de cada filho, de cada um, de cada ser, do que querer agradar ao todo, né? Chega disso, eu acredito. Então, assim, no filme, no Shrek, mostra, assim, vários filmes, em várias situações, é divertido porque é um barato, né? O Shrek é um barato por si só. Que as pessoas podem ser o que elas quiserem e amar a partir do que elas têm, do que elas acreditam, do que elas são, sem precisar seguir rótulos, protótipos, perfis, sem precisar agradar ninguém. Quanta gente passa a vida preocupado que não tem o peso ideal, que não tem o manequim ideal, que não tem o rosto ideal, que não, sabe, que não tá agradando os outros porque não é aquilo que tá aparecendo no Instagram, lá na vida do outro, ou que aquilo que o outro postou, não sei lá eu aonde. Gente, todas essas redes sociais são muito úteis pra gente, inclusive eu tô usando uma aqui, eu acredito que isso realmente é uma porta aberta para muita coisa boa, mas como, de novo eu vou dizer, como tudo, depende da onde a gente põe o olhar, né, do ponto de vista da informação que tu dá pra coisa. Ou seja, se tu vai usar, que os adolescentes acabam caindo nisso, pela idade deles mesmo, né, pelo que eles estão acostumados a conviver, pelo que os amigos fazem e pelo que é natural, pertinente à idade deles, eles estão acostumados a olhar para isso como se isso fosse a única realidade existente, que isso fosse o parâmetro, o padrão. Só que as pessoas postam ali nessas redes exatamente o que elas querem que os outros vejam. Exatamente a foto mais bonita ou até Photoshop, né? A foto mais preparada, para mostrar para as pessoas o quanto elas estão bem. E isso, para quem está vendo, dependendo da pessoa, da estrutura, pode gerar muito mais conflito pessoal e interno. Então, o fato das crianças e adolescentes crescerem achando que eles têm que ter um padrão e algo para seguir, para se espelhar, é muito delicado, porque na realidade, na vida real, todos somos iguais, diferentes em muitos aspectos, mas humanos, iguais como humanos. Ou seja, nós estamos crescendo, estamos caminhando, estamos evoluindo, estamos aprendendo, isso tudo está tudo bem, a gente não precisa ser como esse ou como aquele para ser aceito, e a gente não precisa ser melhor do que ninguém, e a gente não precisa ser o bonzão para agradar os nossos pais ou para corresponder à expectativa. Nós somos o que somos e está tudo bem. Os pais não são perfeitos e por isso não cabe a eles exigir que os filhos sejam. Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas imperfeições, as nossas inseguranças, nós trilhamos o nosso caminho, tivemos a nossa história e por isso não é nem justo querer que os filhos tirem as melhores notas e nos apresentem os melhores resultados. E eu escolho a profissão do meu filho e se ele for assim, tá tudo bem. Se ele não for, eu amo menos. Como assim? Ou seja, cada um é o que é e o que a gente tem que dar aqui é acolhimento, é abraço, é conforto e dizer para eles que tá tudo bem, que todos somos normais e que estamos todos buscando a felicidade, cada um do seu tamanho, do seu jeito, com o seu físico, né, com a sua personalidade, com as suas aptidões, com os seus talentos, com as suas características, porque é isso que é legal na vida e é isso que nos faz únicos, que nos faz especiais. Entende? Então eu acho que o filme do Shrek é muito legal em função disso, sabe? A gente entender que a gente é bom naquilo que a gente é e a gente é o melhor naquilo que a gente é, independente do que se diz que deve ser ou que não deve ser. Mas que a gente seja aquilo que a gente é, porque isso é que é legal. O legal é ser diferente e o legal é a gente ser autêntico, é a gente ser original. Outro filme que eu indico também é Os Sem Floresta. É um filme de animação que fala de animais, é a história de animais. Fala sobre amizade, sobre altruísmo, sobre trabalho em equipe e principalmente sobre valores de caráter, né? Valores de ética, o que é o caráter, né? Como se comportar em diversas situações, quais são realmente os valores que importam na vida, né? Aquela coisa de se sobrepor ao direito do outro, a passar por cima, a ver só os seus interesses. Então fala do altruísmo por uma outra parte, que é o contrário do egoísmo, né? E fala muito sobre caráter e ética também, que eu acho legal. Aliás, eu lembro porque eu digo que os filhos também nos ensinam, que a gente aprende diariamente com eles, e aí eu vou fazer um adendo aqui, eu me lembro da minha filha me falar quando era pequenininha,
que a gente estava falando sobre ética, e eu falei, tá, mas o que tu entende por ética, né, filha? O que tu acredita que é ética? E ela me disse que ética é o que a gente faz quando ninguém tá olhando. Aí eu achei, assim, a melhor resposta que eu tive sobre o assunto, né? E isso faz a gente refletir também. Ética realmente é o que você faz sempre, é isso, independente de quem tá olhando, né? É o como tu te comporta, como tu te posiciona. E esse filme Sem Florestas fala de trabalho em equipe, de amizade, de grupo, de interesses coletivos, de interesses particulares e de ética. É um filme muito legal porque aborda essas questões aí que são muito importantes de falar com as crianças também. A partir daí, parece que não é importante ou que não é hora, às vezes a gente cai meio que nessa cilada, né? Mas, gente, sempre é hora. A gente deve falar com os filhos sempre que surgir oportunidade de assuntos diferentes, aproveitar, observar a oportunidade, porque eles estão pedindo. A gente deve falar só o que eles estão pedindo, dependendo da idade, né? Porque a gente vai falando conforme a concepção, a aceitação da idade, e também a gente deve falar com os filhos desde que eles estão na barriga da mãe, porque eles são consciência e eles estão sempre pedindo, sempre perguntando e sempre trocando informação. A gente agindo assim, com o tempo, a gente cresce numa harmonia incrível, porque a gente vai ter troca. Da mesma forma que tu observa, que tu respeita, que tu pergunta, que tu ouve o interesse, a necessidade da criança, ela da mesma forma entende o teu respeito, ela te respeita e entende a tua necessidade. É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse canal. Tem muitas leituras, é complexo, mas ao mesmo tempo é simples se a gente internalizar, sabe? Eu quero educar conscientemente, eu quero educar da melhor forma, eu quero que seja leve, eu quero que o meu filho seja um adulto realizado, bem-sucedido, bem resolvido consigo mesmo. Eu acredito que o objetivo de todos os pais é esse, né? Então, por isso que eu tô trazendo todos esses aspectos de uma forma lúdica, indicando filmes de animação, porque a gente se diverte, eles se divertem, e é uma oportunidade incrível de trocar ideia com os filhos. O que tu achou? O que tu viu? Às vezes um vê uma coisa que o outro não viu, e é por isso que é tão legal. Bom, pessoal, o outro filme que eu indico que também não é nada novo, e que é uma série, né, é o Toy Story. O Toy Story é o filme que mostra a animação, os brinquedos e os bonecos têm vida, têm vontade própria, e enquanto o menino dorme, eles vivem, né? Eles acordam, eles fazem, acontece, são milhares de aventuras, né? Quando o menino chega, todo mundo fica estático, porque eles são os brinquedos do menino. Para mim, esse filme diz muitas coisas, mas uma das coisas legais que eu preferi assim pontuar, né, e tirar desse filme para passar aqui para vocês como uma metáfora também, para lembrar sempre outras questões que podem se reportar à educação e devem, né, se reportar à educação infantil, e o que a gente pode utilizar disso para conversar com as crianças e para transmitir para eles esses valores que a gente quer tanto transmitir, né, os princípios da vida. Seria a questão da consciência, né? Que tudo tem consciência, os brinquedos têm consciência, você tem consciência, as coisas têm consciência, que é para estimular nas crianças o respeito, né? O olhar para o todo e principalmente o respeito na compaixão, na solidariedade, no próximo, né? Como que você enxerga o próximo, né? Como que essas crianças podem observar o amigo, mesmo o brinquedo, mas assim, tudo, o todo, como tudo tem consciência, tudo com respeito, não importa o que seja, né? Não é porque é uma gaveta que eu posso chutar se eu tô brabo, entende? E o amigo, porque é um ser humano, tem que prestar atenção, mas aqui também, como eu não sou ele, né? Eu vou olhar o meu lado, o meu ponto de vista. Quando a gente olha para o outro como se fosse nós mesmos, quando a gente pensa, deseja, escreve, escolhe, fala para o próximo, aquilo que a gente realmente quer para ele ou para nós mesmos, essa é a relação natural e pura de amor incondicional da vida. É o que a gente reverbera, o que a gente manda, é o que a gente recebe. Porque se eu desejo para o outro, eu estou desejando para mim. Se eu emano essa energia para o outro, eu estou trazendo ela de volta para mim. E então ensinar as crianças no sentido de que nós não estamos separados, né? De que o outro tem também a sua verdade, a sua vontade, que se eu parar, respirar e observar o lado do outro, se ali se harmoniza tudo, se equilibra e não existem dois lados, não existe briga, não existe guerra, né? Isso serve para várias outras coisas ao longo da vida, então isso é muito importante. É a gente observar que
todo mundo tem consciência, que todo mundo tem as suas verdades, a sua história, as suas crenças, que quando a gente briga, cada um acredita que tem razão, e por isso cada um vai brigar pela sua razão, pela sua verdade, por isso a gente precisa baixar a guarda e prestar atenção e trocar informação, e também se respeitar. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim, ó, eu mereço respeito, eu mereço ser ouvido, para que a gente não critique o outro como não gostaria de ser criticado, e para que a gente não se permita ser criticado como às vezes o outro faz e a gente não percebe. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente se permite criticar ou se julgar, se autocriticar mesmo, né? Se sentir mal por alguma situação, sentir culpa, o que a gente não faria com o outro, o que a gente não faria com outra pessoa, porque aqueles a quem a gente ama, a gente protege, a gente procura não julgar, não criticar, e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo sem querer. Então, o que eu quero dizer é que nos conflitos a gente entender que a gente, ao mesmo tempo que deve se preservar, que acreditar em si, que não se criticar ou não se julgar, a gente também deve ter esse olhar para o outro, porque quando estamos todos somos todos uma coisa só, estamos unidos e que temos os mesmos interesses, os mesmos valores, mesmo que com verdades diferentes, a gente consegue trocar informação e consegue encontrar o equilíbrio e a harmonia no relacionamento a partir daí. Não sei se eu me fiz clara, mas eu quero dizer que com esse ponto de vista de que os brinquedos também têm vida, de que eles também têm vontade, de que eles também têm ação, faz com que a gente pense que tudo tem consciência, que tudo deve ser respeitado, preservado, que se a gente agir com ética, né, com amor próprio, né, respeitando o que a gente mesmo sente ou pensa, a gente transferir isso para o próximo e conseguir respeitar isso no outro, é muito mais fácil de encontrar harmonia e equilíbrio. Para melhor exemplificar isso, eu lembrei agora, eu vou dar um exemplo que o meu pai me falou quando eu era pequena. Eu perguntei para ele algumas coisas que as crianças costumam perguntar, né, sobre o sentido da vida, sobre quem é Deus, e ele me disse assim: mano, na verdade, se todo mundo respeitar o primeiro mandamento, né, e a premissa, né, de que tu tem que fazer para o próximo o que tu gostaria que fizesse para ti, ou respeitar o próximo como a ti mesmo, amar o outro como a ti mesmo, nenhum dos outros mandamentos ou nenhuma das outras regras precisaria ser replicada, precisaria ser respeitada, né, levantada, porque o respeito a essa primeira regra já engloba todas as outras, ou seja, respeitar o outro como a ti mesmo, né? A gente entender que da mesma forma que nós temos uma consciência, temos um valor, todos os outros também têm, e por isso a gente pode viver em equilíbrio e em harmonia quando conseguimos enxergar ao todo como um só, né? Como nós mesmos. Acho que isso é um princípio bem legal para ensinar para as crianças, porque a teoria materialista faz com que haja separação, né? Eu sou eu, ele é ele, eu vim primeiro a minha vontade, e aí que gera egoísmo, e aí que numa outra escala geram guerras e outras coisas que a humanidade mesma escolheu e que a humanidade mesma colocou no mundo. Então, se partir da infância esse tipo de premissa, né, essa responsabilidade da gente do todo, do olhar para o próximo, da compaixão, da solidariedade, do altruísmo, se criam seres humanos mais equilibrados, né, mais harmônicos, para que se fuja da guerra, para que se foque no amor, que esse é o objetivo, né? Então, eu acho que hoje pontua também essa segunda parte dessa dica de filmes de animação, né? Já vistos ou não vistos, mas que podem ser vistos e devem ser vistos com um olhar mais de consciência mesmo, que a gente possa refletir sobre isso, trocar ideia com as crianças, que isso vai trazer assim um grande up na educação, nos pontos de vista, e você escutar o que os filhos pensam, e a gente passar princípios e valores de uma forma lúdica, uma forma divertida, mais prática e mais sutil, né? Que seja engraçado, que seja divertido e que faça bem a todos, porque faz a gente pensar também. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo.